amigos do canal Redemptoris Mater, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia de muita alegria, aquele dia em que Jesus, quando estava na terra entre nós, instituiu o sacerdócio e a Eucaristia que nos alimenta, que nos é força para a nossa caminhada, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até ao final dos tempos. E Ele está conosco na Santíssima Eucaristia. Vamos fazer um pequeno estudo, ao modo de meditação também, a partir de um livro do Padre Raniero Cantalamessa, que se chama O Mistério da Ceia. Este é meu corpo, que é oferecido em sacrifício por vós. Diz o Padre Cantalamessa: podemos imaginar 3 círculos concêntricos. Um círculo maior, que é todo o universo. Dentro dele, um círculo menor, que é a Igreja. Finalmente, um círculo menor ainda, embora na realidade contenha todo o universo, que é a hóstia. A Eucaristia aparece-nos como o centro e o sol, não só da Igreja, mas também de todo o resto da humanidade, de todo o universo, também inanimado. Só há uma diferença. A Igreja tem por centro o Cristo e sabe disso. O universo tem por centro o Cristo, sem contudo sabê-lo. A relação Eucaristia-Igreja, que agora passa a ser o objeto da nossa reflexão, não é uma relação estática, mas é dinâmica e operativa. Por isso não basta dizer que a Eucaristia está no centro da Igreja. É preciso dizer ainda que ela faz a Igreja. Ela a constrói por dentro e a envolve por fora como uma veste. Há 2 sacramentos que, de um modo particular, fazem a Igreja: o batismo e a Eucaristia. O batismo a faz crescer em extensão e em número, quantitativamente. A Eucaristia faz a Igreja crescer em intensidade, qualitativamente, porque a transforma sempre mais em profundidade à semelhança do Cristo, cabeça. A Eucaristia é fermento. Cristo o pôs na massa, a massa da Igreja, para crescer e fazê-la toda fermentada, para fazê-la pão como Ele. Se a Igreja é o fermento do mundo, a Eucaristia é o fermento da Igreja. Há diversos modos ou momentos em que a Eucaristia faz a Igreja, transformando-a em Cristo. Mediante a consagração, a comunhão, mediante a contemplação e a imitação. Vamos refletir sobre a Eucaristia fazendo a Igreja mediante a consagração. Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: irmãos, pela misericórdia de Deus eu lhes peço, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto espiritual que vocês devem prestar. Essas palavras do apóstolo nos fazem lembrar o que Cristo disse na última ceia: tomai e comei, este é meu corpo oferecido por vós em sacrifício. Assim, quando Paulo nos exorta, é como se estivesse dizendo: fazei também vós o que Cristo fez. Fazei-vos também vós Eucaristia por Deus. Cristo se ofereceu a Deus em sacrifício de suave odor. Oferecei-vos vós também em sacrifício vivo e agradável a Deus. O próprio Cristo também nos exorta a fazer isso. Quando terminou a cerimônia da instituição da Eucaristia, Ele ordenou: façam isto para celebrar a minha memória. Ele não queria dizer apenas que se fizessem os mesmos gestos e que repetissem o rito que Ele cumprira, mas muito mais. Ele quis dizer que se fizesse a substância de tudo o que Ele fez. Que fosse oferecido também o nosso corpo em sacrifício, como vimos que Ele fez com o dele. Pois, diz Cristo, eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. E essa ordem de Jesus é urgente e preocupante. Nós somos o seu corpo e os seus membros.
Por isso, o sentido que se dá às suas palavras é este, como se Cristo estivesse dizendo: permiti vós que eu ofereça ao Pai o meu corpo que sois vós. Não impeçais-me de oferecer-me ao Pai em vós. Eu não posso me oferecer totalmente enquanto houver um só dos membros do meu corpo que se recuse a oferecer-se comigo. Sede o que falta para que a minha oferta seja perfeita, e fazei que a minha alegria seja plena. Então vamos olhar sob essa nova ótica o momento da consagração, pois já sabemos que é o mistério de todos nós que se celebra sobre o altar, como ensinava Santo Agostinho. E o que é que Cristo fez naquela noite? Cumpriu um ritual, partiu o pão. Todos os relatos da instituição da Eucaristia põem este gesto em relevo. E logo ela tomou o nome de fração do pão. Mas talvez não tenhamos ainda compreendido todo o significado deste gesto. Por que Cristo partiu o pão? Para dar um pedaço a cada um dos discípulos? Não. Seu gesto tinha, antes de tudo, o sentido de um sacrifício que se consumava entre Jesus e o Pai. Também imolação. O pão é Ele mesmo. Partindo o pão, Jesus partia a si mesmo, no sentido de Isaías ao falar do servo de Javé. Aniquilou-se por causa de nossos pecados. Isto é, obedece até a morte, para reafirmar os direitos de Deus violados pelo pecado e para proclamar que Deus é Deus. E ponto final. É impossível explicar em palavras a essência desse ato interior que acompanha o gesto de Cristo ao partir o pão. É um ato supremo de amor e de ternura que jamais houve ou poderá haver na terra. Experimentemos ter os mesmos sentimentos que naquele momento havia no coração de Jesus, de inteira submissão da vontade humana à vontade do Pai, quando olhamos o sacerdote consagrar no altar. Jesus disse que me preparaste um corpo e agora eu te ofereço esse corpo que me deste. Na carta aos Hebreus, eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus dá a comer a seus discípulos o pão de sua obediência e de seu amor ao Pai. Também nós, durante a consagração, vamos depor toda a soberba contra Deus, toda a aversão contra Ele e os irmãos. Vamos quebrar o orgulho, inclinar-nos e dizer sim de coração a tudo que Deus nos pede. Repitamos as palavras de Jesus: eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu não queres coisas de mim, queres o meu sim. Ser Eucaristia como Jesus significa abandonar-se todo à vontade do Pai. Jesus é o Cristo total. No eu grande da cabeça está oculto o pequeno eu do corpo, que é a Igreja. Está oculto também o eu do sacerdote, mas que diz respeito a todos os presentes. Jesus uniu o sacerdote a si pela ação mais sublime e santa da história, ação única de ser digna de Deus, de sua santidade e de sua majestade. Pasmai, ó céus, exultai, ó terra, alegrai-vos, ó vós, anjos de Deus, tremei, ó demônios. Deus pôde reaver o mundo que criou. Seus planos e desejos puderam realizar-se. Nada pôde impedi-lo, nem mesmo o pecado. Um impulso espontâneo do seu amor restituiu-lhe a criatura e ofereceu tudo o que havia recebido de Deus como dom. Na hora da consagração, também podemos pensar em todos aqueles que hão de se encontrar conosco no correr do dia, que vão precisar do nosso tempo, dos nossos serviços e do nosso amor. Podemos pensar em toda a Igreja de Deus e a todos dizer com as palavras de Jesus: tomai e comei, este é meu corpo. Como ensinava Santo Agostinho, toda a cidade dos redimidos, a Assembleia dos Santos,
é oferecida a Deus em sacrifício universal, pela mediação do grande sacerdote, que na paixão ofereceu-se a si mesmo, na forma de servo, para que fôssemos o corpo de uma cabeça tão grande. A Igreja celebra este mistério no sacramento do altar, tão conhecido dos fiéis. Aí fica bem claro que naquilo que oferece, a Igreja se oferece a si mesma. Portanto, a Igreja, na Eucaristia, é oferente e oferta ao mesmo tempo, e em cada um de seus membros também. Não se pode dividir as duas coisas, nem reparti-las, como se a Igreja ministerial, ou seja, o sacerdote, fosse o oferente, e o resto da Igreja, os leigos, fosse a oferta. Cada membro da Igreja é simultaneamente sacerdote e vítima, apesar da diferença que há entre o sacerdócio ministerial do padre e o sacerdócio universal de todos os batizados. No altar, o sacerdote age no lugar de Cristo, sumo sacerdote, e também no lugar de Cristo, suprema vítima. A oferta do corpo de Cristo, portanto, sob este aspecto, na consagração eucarística, tudo é claro e certo. Há dois corpos de Cristo no altar. Um é o seu corpo real, o corpo que nasceu da Virgem Maria, que ressuscitou e que subiu aos céus. E o outro é o seu corpo místico, a Igreja. No altar está presente realmente o corpo real de Cristo e está presente misticamente o seu corpo místico, a Igreja. Essa presença da Igreja se dá misticamente em virtude da sua estreita e inseparável união com Cristo cabeça. São presenças diversas. A nossa oferta, nossa e da Igreja, não teria nenhum sentido sem a oferta que Cristo fez de si mesmo. Não seria santa nem agradável a Deus, pois todos somos pecadores. Uma dessas ofertas vai ser o corpo e o sangue de Cristo. A outra vai ser o corpo místico de Cristo. E duas são as orações ao Espírito Santo, invocações também chamadas epicléses ou epícleses. Na primeira, se diz assim: nós te pedimos humildemente, envia teu Espírito para santificar os dons que te oferecemos, para que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. É o sacerdote quem a pronuncia. Depois da consagração, ele diz: concede-nos a plenitude do Espírito Santo, para que nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o Espírito faça de nós um sacrifício perene para teu agrado. Sabemos então como a Eucaristia faz a Igreja. Não é só de um modo geral que a Eucaristia é a fonte ou a causa da santidade da Igreja. Ela é também a forma, o modelo. A santidade do cristão deve ter a forma da Eucaristia. Deve ser uma santidade eucarística. O cristão não pode limitar-se a celebrar a Eucaristia. Deve ser Eucaristia com Cristo. Oferta viva do seu corpo, da sua vida, do seu amor. Agora podemos tirar as consequências práticas para pautar o dia a dia de nossa vida. Se na consagração dizemos também nós aos irmãos: tomai e comei, isto é meu corpo, devemos saber o que significa corpo, para saber o que significa a oferta que nós fazemos. Na Bíblia, a palavra corpo não significa apenas um componente ou uma parte do homem que vai unida à alma e ao espírito e forma o homem completo. Esse modo de pensar é da cultura grega que nós herdamos e considerava o homem em 3 estágios: corpo, alma e espírito. Na linguagem bíblica, especialmente na linguagem de Cristo e de Paulo, a palavra corpo indica o homem todo, vivendo a sua vida num corpo e em condição corpórea e mortal. João, em seu evangelho, emprega a palavra carne em vez de corpo. No capítulo 6, ele repete as palavras de Jesus: se não comerdes a carne do Filho do Homem. E é o mesmo sentido que a palavra carne tem no capítulo 1 do evangelho, quando João diz: o Verbo se fez carne, isto é, homem.
Então, corpo significa toda a vida. Ao instituir a Eucaristia, Cristo nos deixou o dom de toda a sua vida, desde a encarnação até o último momento, com tudo o que concretamente faz parte da vida. Silêncio, fadigas, alegrias, orações, lutas, suores, humilhações, etc. Depois Cristo ainda disse: "Isto é meu sangue". A palavra sangue, que poderia significar se ele já nos havia dado toda a vida do seu corpo? Cristo diz a palavra sangue para referir-se à morte. Além de nos ter dado a vida, quis dar-nos também o que há de mais precioso nela, através da sua morte. Sangue, na Bíblia, indica não apenas uma parte do corpo ou do homem, assim como o corpo também não indica só uma parte. O sangue indica um acontecimento, a morte. Pensava-se que o sangue era a sede da vida, e o seu derramamento é a exata expressão da morte. A Eucaristia é o mistério do corpo e do sangue de Cristo, isto é, da vida e da morte do Senhor. Depois que amou os seus que estavam neste mundo, escreve João, amou-os até o fim. E nós, o que é que oferecemos com Cristo na missa, quando oferecemos nosso corpo e sangue? A nossa vida e a morte. Damos tudo o que concretamente constitui a nossa vida corporal, o tempo, saúde, energias, capacidades, aptidões, afeições, até mesmo um sorriso, que somente um espírito que vive num corpo pode fazer e que às vezes é tão precioso. E com a palavra sangue expressamos a oferta da nossa morte. Não necessariamente a morte definitiva, nem o martírio por Cristo ou pelos irmãos. A morte é tudo aquilo que em nós prepara e antecipa a morte. As humilhações, os insucessos, as doenças que nos prostram, as limitações que vêm da idade ou da falta de saúde, enfim, tudo aquilo que nos mortifica. Quando São Paulo nos exorta, pela misericórdia de Deus, a oferecer os nossos corpos, com a palavra corpo, ele não estava restringindo os sentidos e apetites da carne, mas se referia a tudo o que somos: alma, vontade, inteligência e corpo. Tudo isso exige de nós que, saindo da missa, tenhamos a vontade sincera de realizar tudo o que dissemos. Precisamos nos esforçar, indo até onde podemos, em oferecer aos nossos irmãos o nosso corpo, isto é, nosso tempo, nossas energias e atenções. A vida. Logo depois de ter pronunciado as palavras "Tomai, este é meu corpo, tomai, este é meu sangue", Cristo não deixou o tempo passar para cumprir o que prometera. Em poucas horas entregou sua vida e seu sangue na cruz. É preciso que depois de termos dito aos irmãos "Tomai e comei", deixemos de fato que todos se nutram de nós. Também aqueles que por nós não têm a delicadeza e a bondade que esperamos. São palavras de Cristo: se amais só os que vos amam, se saudais somente aqueles que vos saúdam, se convidais para a vossa mesa somente aqueles que vos convidam, que mérito tereis? Isso todo mundo faz. Santo Inácio de Antioquia, a caminho do martírio em Roma, escreveu: "Eu sou trigo de Cristo, que eu seja devorado pelos dentes das feras para tornar-me pão puro para o Senhor." Não faltam ao redor de nós dentes agudos e afiados para nos triturar. São críticas, contradições, oposições veladas ou às claras, discordâncias e divergências no modo de encarar certas coisas, diversidade de caráter, hoje em dia um extremismo ideológico. Em todos esses casos, em vez de relutar, devemos ser gratos a todos os irmãos que nos ajudam desta ou daquela forma. Embora não pareçam, esses, mais difíceis, são infinitamente mais úteis do que os que nos aprovam em tudo e só sabem nos elogiar.
É fácil de imaginar o que aconteceria se nós participássemos pessoalmente da celebração da missa e todos assumíssemos na hora da consagração, no coração, e o padre em voz alta: tomai, comei. Uma mãe de família celebra assim a sua missa. Depois vai e começa o seu dia no meio de 1000 coisas. A sua vida é literalmente triturada. É uma Eucaristia com Cristo. Uma irmã consagrada também vive assim a sua missa. E depois vai para pôr-se no meio das crianças, dos doentes e idosos. Às vezes faz coisas insignificantes, aparentemente um dia perdido, mas o que ela fez foi a Eucaristia. Um sacerdote celebra assim a sua missa. Depois vai, prega, ensina, confessa, recebe os que vêm até ele, visita e consola os doentes, escuta e aconselha. Todo o seu dia é a Eucaristia. Como Cristo permanece na fração do pão, da mesma forma, uma vida assim vivida não é dispersiva, é com Cristo. É a Eucaristia. E oferecemos também o nosso sangue, as nossas mortificações e passividades. Quando já não podemos nos mover e fazer o que gostaríamos, então podemos ficar mais próximos da hóstia grande que é o Cristo. Graças à Eucaristia, não pode haver mais no mundo vidas inúteis. Ninguém deve dizer: para que serve a minha vida? Por que estou no mundo? Estamos no mundo para o que há de mais sublime, para sermos um sacrifício vivo, uma Eucaristia com Cristo. E de onde vem a força para essa oferta total? A resposta é o Espírito Santo. Cristo, diz a Escritura, ofereceu-se a si mesmo ao Pai graças a um Espírito eterno. O Espírito Santo é a origem de todo o movimento que leva à doação de si mesmo. Ele é o dom, ou melhor, o doar-se. A Trindade é doação do Pai ao Filho e do Filho ao Pai. Na história, é Deus que se doa a nós, e agora somos nós que nos doamos a Deus. Foi o Espírito que deu ao coração do Verbo encarnado aquele impulso que o levou a oferecer-se por nós ao Pai. É também a Ele que a liturgia pede na missa fazer de nós um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Há em nós uma água viva que murmura e diz: venha ao Pai. É a voz inconfundível do Espírito de Cristo, que vai ao Pai e pode dizer também a nós, seus discípulos: venham, ofereçam-se comigo. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem informados de outras publicações.